Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, às 6 da manhã. Meu nome é Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo aqui para vocês o nosso programa toda sexta, às 6. E o que é esse programa, João? Para quem está caindo de paraquedas aqui, felizmente, cada dia que passa, novos ouvintes, novos espectadores nos encontram, talvez nos reencontram. E o nosso projeto aqui, especialmente esse programa de rádio, é um palco de exposição de reflexões, dos nossos estudos, dos nossos pontos de vista sobre as chamadas ciências herméticas, sempre buscando fazer uma correlação com os dias de hoje, para mostrar que o que tem de mais transcendental está mais perto do que a gente imagina. E como, hein? E se você está aqui pela primeira vez, dá uma fuçadinha nas redes sociais. Aliás, dá uma fuçada pesquisada. não. Pesquisa na internet e nas redes sociais. Perscrute. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Primeiro no Facebook. facebook.com/semente abstrata. YouTube. youtube.com/semente abstrata. E o Instagram. Instagram, @semente abstrata. Qualquer outra coisa, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com, que a gente vai trocar muita ideia. Inclusive, e até um assunto para te pegar de surpresa, para 2019 nós traremos algumas novas atrações. Não só na rádio, mas também nas redes sociais. Opa! Tragam para nós sugestões de assuntos que vocês querem conversar. Vocês gostariam, sei lá, de um quadro sobre filmes, cinema? Comenta aqui com a gente. Um quadro sobre teatro, música, literatura, enfim, política. Sei lá. Tragam aqui para nós os temas, os tópicos, porque nós vamos criar algumas colunas semanais. E você já está escalado para ter uma que beleza. sobre astrologia. Tá, beleza. Combinado. Tá bom. Ô, João, vamos lá então. Vamos lá. Começando aqui nesse dia 8. Não. 8 de dezembro. Não, 7 de dezembro. 7 de dezembro, é verdade. 7 de dezembro. Sexta-feira, 7. Acho que tá na hora da gente continuar o que nós começamos na semana passada. Estamos agora desenvolvendo vamos dizer assim, pequenas etapas de um grande processo, que são uma série de programas discutindo sobre o grande ferramental que é o tarô e detalhando um pouquinho. Nós vamos começar na semana que vem os arcanos maiores. Ainda estamos contextualizando alguns pontos importantes e hoje nós vamos partir do que seria a história do tarô, certo? É importante sempre deixar claro para vocês que todos os assuntos que João e eu comentamos aqui no Semente Abstrata são resultados dos nossos estudos. Existem inúmeras fontes, existem inúmeras vertentes. Nós temos as nossas passíveis de falhas e estamos sempre buscando aprimorar. Então, utilizem também esses estudos como ferramenta para vocês, para concordarem, para discordarem, para acrescentarem algo, enfim. E uma das melhores práticas, né, de estudo do tarô é a própria análise da lâmina em si, da figura, dos símbolos que estão ali representados, né? Mesmo que sem você ler nada, você observar e falar, olha, por que tem essa cor, né? Por que tem esse símbolo aqui? Por que o chapéu dele é desse jeito? Por que ele está com a mão nesse símbolo? Por que está a mão... Nada no tarô é por acaso, nada é casual, né? Tudo está ali por uma razão. E principalmente, claro, nós estamos falando do tarô, dos tarôs iniciáticos, né? Dos tarôs que tem realmente valor que buscou ser consciencial. Imprimir algum nível de consciência Sim. naqueles símbolos, né? Sim. Ô, João, então, para a gente dar sequência nesse trabalho, eu queria que você trouxesse um pouco para nós do que seria o histórico do tarô, da sua origem, que teria uma origem quase que mitológica. Completamente né? mitológica. Para a gente ir detalhando um pouco a evolução dos arquétipos, dos baralhos de tarô, em termos de níveis de consciência, em termos de autores, para a gente, por fim, entrar em cada um deles. Beleza, vamos lá. Vamos trocando figurinhas. Por favor. Também, né? Bom, no atual contexto
da evolução, isso se fala em alguns milhares de anos, né, que é um contexto atual, considerando que esse Manvantara, né, essa esse grande ciclo de manifestação, dura 4 bilhões 320 milhões de anos, você falar em 5 ou 10 mil anos é ontem, Sim. não é? Então, no ciclo, nesse atual ciclo evolutivo, né, o tarô surgiu no Velho Egito, há coisa de alguns milênios. O Velho Egito, que foi uma civilização descendente direta da quarta raça-mãe Atlante. Assim como a Índia se tornou a Aryavarta, né, foco da evolução no Oriente, e que é chamada de haste lunar, né, e o Egito, o Velho Egito, que deu toda a base para a formação do pensamento e da tradição iniciática do Ocidente. Uhum. Tá? Originou tudo que surgiu no Ocidente de relativo à iniciação veio do Egito, inclusive a mitologia. Né? Lembrando que mitologia e tarô a mitologia está dentro do tarô, né? E você fala, o ocultismo tem aquela conotação negativa, mas a raiz da palavra mitologia é o estudo do oculto, quer dizer, então é a mesma coisa, certo? Então, no Velho Egito, há alguns milhares de anos, surgiu uma figura avatárica, né, do deus Tote, o deus Tote dos egípcios, que possui o correspondente na antiga Grécia, na mitologia grega, Hermes, o Trismegisto, 3 vezes grande. É a mesma essência. Uhum. Um é projeção do outro. O deus Tote, ele trouxe para os sacerdotes da fraternidade Gina, da fraternidade iniciática de Heliópolis, que é a cidade do Sol, uma fraternidade oculta que existia no Antigo Egito, ele trouxe um conhecimento sagrado que foi fixado em lâminas. Era um livro mural de ouro, certo? Que era baseado, esses símbolos, nas 22 vogais do alfabeto sagrado chamado de Senzar, ou Devanagari, certo? Do mesmo modo, ele trouxe desse mesmo alfabeto sagrado Devanagari as 56 consoantes, e com elas foram formadas as lâminas do livro de prata. Então foi o livro de ouro, o valor de ouro, as vogais, os 22, e as 56, o livro de prata, as consoantes. 56 somado a 22 originou o mistério dos 78 arcanos do tarô. Sendo que os arcanos, os 22 símbolos, né, baseado nas 22 vogais de ouro, originaram os arcanos maiores, os mistérios maiores. Sim. Você falar arcano maior ou mistério maior é a mesma coisa, mesmo porque arcano significa mistério. Proporcionalmente, por outro lado, as 56 consoantes do alfabeto Devanagari do Senzar originaram os 56 arcanos menores, logo os mistérios menores. Uhum. Os mistérios maiores ligados ao sagrado, à linguagem iniciática, simbólica sagrada, e os 56 arcanos menores, mistérios menores, baseados no quê? Na evolução humana. Baseados na história humana. Nós podemos até fazer a correlação entre fazer a correlação dos 22 arcanos maiores com a cosmogênese e os 56 arcanos menores com a antropogênese. Uhum. Então, os 22 maiores com a origem do universo e os 56 menores com a origem do homem. Por isso que os 56 arcanos menores são ligados ao aspecto humano. E os 22 ao divino, ao sagrado. E eu acho muito bacana quando a gente começa a entender. Porque, inicialmente, as pessoas falam, né? Medita sobre esse arcano, pega um arcano e tenta se identificar, tenta criar uma conexão. Um vínculo, uma conexão.
Depois disso, que é legal assim, é muito curioso como cada um de nós, com as nossas respectivas tônicas, acaba tendo um pouco mais de sintonia com alguns arcanos específicos. Mas acho que depois até de passar essa etapa, o ideal é ver como todos eles interagem entre si. Você comentou uma coisa que eu acho fundamental, João. Por exemplo, a relação dos 22 arcanos maiores, por exemplo, com a cosmogênese. E o modo bem bacana de interpretar isso é fazendo as divisões das escalas trinas. Sim. Então, por exemplo, nessa lógica que o João nos traz, os arcanos 1, 2 e 3 estão relacionados ao que seria um primeiro dia da criação, Sim. um primeiro reino evolutivo. 4, 5 e 6 com outro, 7, 8, 9 com outro e assim sucessivamente. Gerando 7 grupos de 3 arcanos, que resultam em 21, e um 22º arcano como síntese de todo o mistério. Todo esse processo. Todo o processo de todo o mistério. Por sua vez, quando falamos sobre os arcanos menores, em número de 56, é muito legal a gente entender como isso está completamente relacionado às 3 grandes leis universais. 1, evolução. 2, reencarnação. E 3, karma. Por quê? Nós sabemos que durante o nosso ciclo, durante o nosso projeto evolutivo, que se divide em ciclos de manifestação e latência, Sim. Um dia de Brahma, uma noite de Brahma, um Manvantara e um Pralaya, nós vamos digerindo os processos evolutivos anteriores, chegando numa síntese, que vai mostrar em que ponto nós paramos para a gente continuar esse projeto. A isso nós costumamos dar o nome de karma, né? E esse karma se manifesta dentro de nós com aquilo que nós chamamos de tendências positivas e negativas. Seriam nossas potencialidades, os nossos pontos fortes, como chama? As escandas. As escandas. E as nossas tendências negativas, as dificuldades ou as nidanas, que são a divisão dos 56 arcanos menores em 4, sendo 28 aspectos, vamos falar assim, masculinos e 28 femininos. E os masculinos se dividem também em positivos e negativos e os femininos em positivos na mesma e negativos, razão também. Que é a própria brincadeira do baralho vulgar, do baralho comum, né? Do tarô. Então vejam a quantidade de informação que nós temos aí. E uma outra, que eu acho que você vai gostar bastante, como astrólogo, é entender também como a astrologia encontra-se completamente manifestada, inicialmente falando, nos arcanos maiores do tarô. Tá tudo ali. Porque uma outra forma de nós enxergarmos, meditarmos também sobre os arcanos maiores, é entender a composição, além dessa questão de cosmogênese, que é na relação do que seriam as cartas mães, certo? Em número de 3, as cartas de planetas e as cartas de signos. Ou seja, nós temos 3 cartas mães, nós temos 7 cartas de planeta e nós temos 12 cartas de signo, resultando exatamente nos 22. E aí quando a gente entende que nos arcanos tem a própria mitologia, nos arcanos tem a própria astrologia e nos arcanos tem a própria numerologia, Cabalá, tá tudo ali. Olha a quantidade Todos de os coisa que a gente pode começar... Os mistérios dos símbolos, tá? Os mitos, estão todos dentro do tarô. Como nós falamos na semana passada. E quanto mais parece que a gente vai buscando um aprofundamento, mais coisa a gente encontra. Nossa, só o que você trouxe agora já daria mote pra gente ficar falando uns 5 programas aqui. Sim. Pode falar, não. E uma outra coisa que eu acho muito legal... Depois acho que eu não vou lembrar de tudo que você falou, mas tudo bem. Não, então, por favor, me interrompa. Não. É que eu fui escalonando assim, agora eu falei... Bom, tá bom, guarda o que você ia falar. Bom. Tá? Primeiro você estava falando os arcanos menores como uma questão ligada ao karma, ligado às escandas e às nidanas, não é? Sim. As tendências positivas e as tendências negativas. E veja que curioso. Se você soma 56, né, resulta no número 11. Né? O arcano 11, a força, vamos falar dele. Né?
Um arcano de esfinge. Tem um arcano programinha só isso. Um arcano que representa a esfinge. Um arcano de Marte. Um arcano de Marte que representa a alma, né? Se você soma, por outro lado, 1 mais 1, você tem a conexão com o arcano 2, que é a papisa, que é a lua, que representa todo o nosso passado, todo o nosso lastro kármico, né? Sim. Todo o passado. A lua guarda tudo. A lua faz a conexão de tudo, né? A lua faz a conexão da Terra com o cosmos, com o universo. Ela que mantém a coesão de tudo, certo? E se você, por outro lado, né, trouxer o outro arquétipo ligado ao número do 2 nos arcanos do tarô, você vai ter o número, então, o 11 resultando no 2, o próprio 2 e o 20. Sim, sim. E o Que 20, resulta na que é o soma, né? 2 julgamento, com 0, 2. que é o julgamento. Olha o julgamento. O julgamento está falando do quê? O arcano de Saturno. Saturno fala do quê? Sim. Fala do passado, fala do karma, né? É o julgamento. É o julgamento. O arcano 8 é a justiça, é a lei. Um aspecto de ancestralidade. De né? ancestralidade. E eu acho muito legal, até endossando o que você está falando, um termo que eu gosto muito de usar quando eu converso sobre o arcano 2. Polaridade. Ah, polaridade, exato. Né? A polaridade, tá toda ali. Vamos falar dele nos próximos programas. Então, voltando para os arcanos menores, né? Então, os arcanos menores tratam de toda essa questão da nossa evolução na alma. Nós falamos aí, o arcano 11, 5 mais 6 é 11, 5 mais 6 resulta no 11, o arcano de Marte, a força, e Marte representa a alma da Terra, né? Então representa todo esse jogo da evolução através da alma. Lembrando que nós evoluímos através da nossa alma. Skandhas e Nidanas são medidas e são trabalhadas através da alma. Sim. O processo seu processo de purificação ou de conspurcação se dá através da sua alma. Então as Skandhas e as Nidanas estão na alma. Os 56 arcanos menores são arcanos que tratam das questões da alma. Cada um dos naipes é relacionado, como você bem disse, a um aspecto positivo masculino e um positivo feminino, um negativo feminino e um positivo feminino. Sim. Falei correto? Tá. No caso dos naipes, nós temos as espadas, que representam a tônica mental, representam a mente, representam as nidanas masculinas, as tendências negativas masculinas, né? O ponto cardial, existe toda a relação com o quaternário, é o ponto cardial norte, entendeu? O reino mineral, tá? Todos os aspectos quádruplos, né, dessa Exato. questão de vamos falar, um reino evolutivo, um plano de consciência, um ponto cardial, Isso. um Maharaja. E na sequência você tem o naipe, né, o símbolo do bastão, ou de paus, né? Que representam que as nidanas, as tendências negativas femininas, também em número de 14. Na sequência nós temos as taças, ou copas, que representam as skandhas, as tendências positivas femininas. E finalmente as moedas, ou ouros, representam as tendências positivas masculinas, perfazendo aí os 56 mistérios menores do tarô. Quem está acompanhando até esse programa, guarda muito bem o que o João acabou de colocar literalmente na mesa. São as taças, copas, aliás, as taças, as moedas, as baguetas e as espadas, como os 4 elementos que daqui a pouquinho o mago vai utilizar para criar todo o processo de manifestação. Sim. Né? E uma outra forma que eu acho super legal, e só fazendo alguns breves apontamentos para ilustrar um pouco o que o João comentou. Um outro arcano que ilustra muito bem todo esse cenário que o João colocou, por exemplo, em um aspecto absolutamente consciente e plenamente desenvolvido, é o arcano mundo. Sim, sim. Né? Porque nós estamos falando... O arcano mundo representa o que? A esfinge desvelada. Desvelada. E o que nós falamos, os arcanos menores são os arcanos que representam os mistérios da esfinge, porque são os mistérios da alma. São os mistérios do quaternário. Sim. Né?
E tem um outro ponto que eu acho bastante relevante, que é os arcanos menores são divididos em 14, né? Em grupos de 14. De 14 arcanos. E o número 14 é um número muito interessante, né? Porque você se lembra dos 14 pedaços de Osíris, então realmente é você juntar e equilibrar os pedaços da sua alma, né? Você os integrar novamente. E 14 mais 14, então as 28, 14 mais 14 soma 28, e 28, que são tanto as tendências masculinas como femininas, são ligadas ao que é o ciclo da Lua e aos asterismos lunares. E a Lua fala do quê? Fala do nosso karma, fala do nosso passado, fala da nossa alma. Que volta lá no Arcano 2. Fala do lado do Arcano 2. Os arcanos, esses grupos de 14 são divididos do As, né? O As que representa 1 até o número 10. Aí nós temos o Cavaleiro, o Valete, o Rei e a Rainha. Por isso que é curioso, só trazendo um fato curioso da história do tarô, que é o seguinte, nós estávamos falando do Egito, certo? Então, o tarô que foi concebido através dos ensinamentos, através do legado do deus Tote, Hermeso Trismegisto, foi o tarô egípcio, tarô que existe até hoje, que tem valor, que é um tarô ligado ao quarto estado de consciência, ligado ao mental concreto. Tá? O tarô ligado ao estágio seguinte, ao estágio do mental abstrato, foi trazido inicialmente pelos ciganos para a Europa na Idade Média. Que até quem ficar curioso sobre essa questão dos ciganos, na época do Núcleo 137 nós fizemos um programa específico sobre os mistérios ciganos. Vale a pena pesquisar. É fascinante, é fantástico. Mas quando uma primeira leva de ciganos, o povo misterioso, chegou à Europa, nesse caso específico em Paris, chegaram a Paris e eles foram interpelados por alguém e falou assim, mas quem são vocês, né? E tinha um grupo de 14 pessoas. Aí o homem respondeu, falou, olha, eu sou o rei, ela é minha rainha, este é o conde, este é o que nos diverte, e os outros 10 são nossos súditos. Tem um jogo aí muito, muito curioso, tem um jogo muito simbólico. Tem muita coisa. Muito simbólico. Aí esse tarô que os ciganos trouxeram, que chama tarô dos boêmios, né? Porque os ciganos, eles colonizaram na Europa, principalmente a Península Ibérica e mais ainda o leste da Europa, a região ali da Boêmia, a Hungria, a Transilvânia e tal. Polônia. E esse tarô dos boêmios acabou originando o tarô de Marsella, né, que é o mais conhecido, né, que acabou se tornando mais popular e que tem essa conexão muito forte com o baralho normal que nós temos, né, que são aquelas figuras medievais e tudo. Agora, por outro lado, houve também um tarô, o tarô de Veneza, que foi um tarô reservado. Esse tarô nunca foi revelado, tá? E através desse conhecimento do tarô dos boêmios e do tarô de Veneza, os iniciados do século XIX, Stanislas de Guaita, Eliphas Levi, Papos, Oswald Wirth, né, baseados nos conhecimentos, né, nas lições de Saint Yves d'Alvedre, por aí vai, aqueles grandes iniciados que vinham ali, principalmente na França, no século XIX, eles criaram o tarô de Oswald Wirth, que acabou sendo desenhado e editado pelo Oswald Wirth, que é o tarô mais forte, que é o tarô mais simbólico e que representa o quinto estado de consciência. Sim. E depois existe o tarô de Aquários, que é o tarô que representa o seu estado de consciência, mas que ainda é relativamente reservado. Relativamente reservado, é. E até pra gente concluir, que até nosso tempo está praticamente esgotado, eu acho que tem mais um jogo de números legal para comentar com o pessoal. Observem. Existem 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, totalizando 78 cartas do baralho de tarô. Se nós fizermos a adição do 7 com o 8, resulta no número 15, que é conhecido, vamos dizer, algumas formas de designá-lo. Primeiro, por ser o grande arcano, como arcano que encerra dentro de si
a somatória de todos os mistérios dos maiores com os menores. Também é designado como o arcano o diabo, que popularmente tem-se muito medo, né? O diabo, não sei o quê, mas ocultamente a gente percebe que não existe mal, existe atrito. E a confrontação, né? Confrontação. E que chegando no que seria um novo estado de consciência, é conhecido como a grande luz. E ainda só para a gente encerrar, fazendo a soma do 1 com o 5, resulta no arcano 6, que são os enamorados, e representa, a partir do 6, não apenas o arcano do perfeito equilíbrio, como a própria tônica do presente momento evolutivo. Sim, do sexto estado de consciência, né? É tudo no tarô, é tudo fechadinho, né? Semana que vem, começamos com o arcano 1. Com certeza. Fechou? Né? Trazendo, prestem atenção, o arcano 1 vai trazer nós vamos fazer uma conexão direta com o que nós falamos hoje. Lembrem de todo o jogo que o João comentou sobre os 4 naipes, e a gente vai entender um pouco como essas ferramentas são trabalhadas para a criação desse universo. É isso aí. Fechou? Fechou. Bom final de semana para vocês. Sexta-feira estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.